Olá, meus amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É mais uma vez muito gratificante poder estar aqui com vocês para dar continuidade no nosso livro Roteiro, lição de hoje, número 39, intitulada Diante da Terra. É um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Então, neste momento, eu convido a todos para que possam se concentrar, elevar o pensamento a Jesus e vamos pedindo a Deus que Ele nos ajude no melhor entendimento dessa lição de hoje, para que a gente possa compreender os ensinamentos, modificar a nossa forma de pensar, aumentar a nossa confiança no mundo espiritual, na verdadeira vida e definitivamente mudar as nossas atitudes. Fique conosco, Senhor, nos inspire, hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos começar a leitura desse trecho, Diante da Terra. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre a melhor interpretação que eu posso ter diante desse estudo prévio do texto. Diante da Terra é o nosso posicionamento com relação ao mundo em que vivemos. Como que nós devemos encarar esse mundo e qual é o nosso verdadeiro papel nesse mundo? As orientações de Emmanuel vêm neste capítulo nesse sentido, do livro Roteiro, que é um roteiro para a nossa vida, como que a gente encara, qual a melhor forma de nós encararmos a existência nesse planeta e qual a melhor forma de nós agirmos neste planeta, compreendendo todas as coisas que nos acontecem, desde os nossos primeiros relacionamentos familiares, como também o nosso relacionamento com relação à sociedade. Vamos então à melhor leitura e ver se durante essa leitura a gente consegue interpretar alguns trechos, trazer alguma luz para esse conhecimento. Diante da Terra, item 39. Diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Então, nesse momento, a atenção toda está sendo voltada para aqueles que já estão numa fase de desenvolvimento, de conhecimento da doutrina espírita, mas que ainda se veem num planeta muito difícil, com muitas situações, lidando com muitos problemas todos os dias e principalmente problemas que afetam as pessoas que amam. Isso é a condição de muitos de nós que começamos a entender a doutrina espírita e começamos a modificar as nossas atitudes, mas a gente às vezes não vê as pessoas ao nosso lado conseguindo fazer isso, insistindo ainda nos mesmos erros. Por vagas crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhes conflitos sentimentais e lutas acerbas. Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma. Habitualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Ilhado pela corrente escura das desilusões a se sucederem ininterruptas, confia-se ao tédio infinito, guardando enrijecido o coração. Então, nesses primeiros parágrafos, está descrevendo a sensação daquele que já um pouquinho mais adiantado, que começa a ter um entendimento melhor da vida espiritual, se encontra diante das outras pessoas que ainda não têm esse entendimento e que vivem neste planeta e que se afetam conosco. Ou seja, a gente fica desanimado, fica às vezes desgostoso de estar vivendo com pessoas que ainda não têm esse entendimento, não conseguem abarcar a visão da vida espiritual, a visão da caridade, a visão do amor ao próximo, e estão ali vivendo, né? E com tudo isso. Então, muitas vezes, a gente se sente com o coração enrijecido, um pouco de falta de esperança, um pouco de falta de fé no que pode acontecer
com essas pessoas e com a nossa própria vida, por estar vivendo, né, junto com tamanho sofrimento, com tamanho desentendimento diante da nossa existência. Continuando o texto, Emmanuel fala: essa, porém, não é hora de desistência ou desânimo. O fruto amadurecido é a riqueza do futuro. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Que será da escola quando o aluno guindado à condição de mestre fugir do educandário a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza de novos aprendizes? E quem estará assim tão habilitado perante o infinito ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? Olha o Emmanuel chamando a atenção da gente, né, que já tem o conhecimento da espiritualidade, mas se sente desmotivado porque agora a gente chegou num certo patamar e a gente vê ainda tantos outros ali escorregando, né, patinando nesse crescimento, e a gente se entristece e muitas vezes se sente desanimado de prosseguir. Mas o Emmanuel está dando um alerta aqui para nós, né? Imagina que você estivesse numa escola e você já se graduou ao ponto de poder ajudar aqueles que ainda não se graduaram. Imagina se você, como na situação de poder já ser um professor, um orientador, se desanima porque os outros ainda são muito indisciplinados e não têm a atitude que você gostaria que eles tivessem perante o ensinamento que você quer dar. O que seria então da nossa terra se a gente que já se vê numa posição mais adiantada espiritualmente desistisse de dar oportunidade e ensinar aqueles que ainda estão incipientes? Porém, a gente precisa entender que ensinar requer também muita paciência. E aqui, vamos continuar. A Terra é venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alcançando o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes por nossa vez. Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza do espírito seja reconhecida por nós como o mais belo e mais valioso período de nossa romanagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e a servir sem recompensa. Então, ratificando o entendimento de que a Terra é um grande educandário de almas, é um lugar para onde todos esses espíritos que estão aqui encarnados foi direcionado para poder ter as experiências necessárias nesse processo evolutivo. Nós estamos aqui caminhando, aprendendo, crescendo, junto com aqueles que também têm às vezes uma condição inferior no conhecimento, né? Não começaram ainda a se empenhar no conhecimento da vida espiritual, das consequências dos seus atos, das responsabilidades diante a sua vida, e estão agindo como se estivessem passando férias aqui. Então a Terra é esse lugar onde todos esses espíritos diferentes, em diferentes situações evolutivas, estão se encontrando. Milhões de vidas, né, formam esse pedestal. Nos cabe apenas auxiliar, e ele fala assim: auxiliar como? A agir sem apego e a servir sem recompensa. E essa atividade que nós estamos fazendo é importante que a gente faça não pedindo, aprendendo a auxiliar sem se apegar e a servir sem pedir recompensa. Olha que a lição de quem está na posição de ensinar e que tem essa condição. Então, ao invés da gente começar a olhar com reclamação e com desânimo para aqueles que estão nessa situação de indisciplina, de irresponsabilidade, de que o nosso papel é ensinar, mas sem apegar
e sem pedir recompensa. Como é que a gente faz isso? Né? É bem difícil mesmo. Situados no cimo da grande compreensão, não prescindimos de grande serenidade. Se com o decurso do tempo registramos o nosso isolamento íntimo, quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a humanidade inteira. Informamo-nos pouco a pouco de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum e tomamos com firmeza o lugar de que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto à fraternidade bem vivida. Valendo-nos da ressurreição de hoje para combater a morte de ontem, encontramos na luta o esmeril que polirá o espelho da nossa consciência, a fim de que nos convertamos em fiéis refletores da beleza divina. O mundo, por mais áspero, representará por nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis que as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Não há medida para o homem fora da sociedade que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode nos tornar individualmente grandes ou miseráveis. O que nós vamos fazer com os instrumentos que nós recebemos? A comunidade julgará-nos sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindo-nos ao altar de reconhecimento, ao tribunal da justiça ou à sombra do esquecimento. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para nos acordar. Então, chega aqui a grande lição de compreensão. O planeta Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou como a realidade irretocável: das ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Que interessante a gente passar a refletir agora desse outro ponto de vista. Se nós estamos aqui nessa instituição que se chama Planeta Terra, com esses desafios todos, será que nós deveríamos desistir dessa missão de educação, de compreensão, de paciência com esses irmãos que estão aqui crescendo? Será que nós estamos exigindo demais de nós mesmos, mas porque nós estamos apegados a um sentimento de querer o reconhecimento do nosso trabalho, por talvez a gente tenha um pouco de falta de fé no que esse nosso trabalho representa de fato? Então a gente fica esperando o reconhecimento de que alguém nos agradeça, de que alguém nos elogie naquilo que nós estamos fazendo. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua lição, nos ajuda a compreender os Teus ensinamentos, nos ajuda a colocar em prática esse esclarecimento de Emmanuel, que já é um espírito que passou por tantas e tantas existências e aprendeu tanta coisa. Mestre amigo, fica conosco, nos ajuda, Senhor, nos inspira, precisamos de Ti. Muita paz a todos, muito obrigado, confie sempre na espiritualidade e comente nesse vídeo se você gostou e compartilha com aqueles que você ama e que você acha que essa lição é importante. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.